Bom dia, a paz a todos. Mais uma vez passando por aqui, né? Para gravar mais esse vídeo, né? Mais gravar um vídeo aqui sobre da palavra de Deus, né? E desde já convidar você aí que se inscreva no canal aí no YouTube, seja aí um apoiador. Visite também a página Sadeira Povo Meu no Facebook e também o Instagram, Donizete Menezes no Instagram. Que Deus abençoe grandemente sua vida e que a paz seja contigo. Passando aqui nessa manhã de sábado, né? Já quase meio-dia, para fazer aqui mais uma meditação, né? Na palavra. E quero aqui estar falando sobre a vinda de Jesus, né? Então eu não vou fazer de uma só vez, porque até o meu aparelho tá com pouca memória, né? E aí não vai ter como fazer de uma vez. Mas querer fazer aqui falando sobre como será a vinda de Jesus. Como será? Visível, audível? Então, o que nós podemos encontrar, o que a Bíblia pode nos ensinar? Então, nós sabemos que existe algumas linhas de interpretação, né? Os pós-tribulacionistas, os pré-tribulacionistas, e aí há uma diferença entre a visão de alguns, que é a igreja sendo tirada antes da grande tribulação, e outros que a igreja será arrebatada em meio à tribulação ou pós-tribulação, né? Então, mas de como será como será o arrebatamento, visível ou audível? A Bíblia é clara nos dizer, nós temos aqui os textos primeiramente, que Jesus mesmo foi quem relatou dizendo de que ele virá com os anjos, né? A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele diz em Mateus 24, no versículo 30, né? É que Jesus mesmo disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui a Bíblia já nos dá o primeiro ponto de que Jesus afirmou que ele virá com os anjos dos céus, tocando com grande clangor de trombeta. Quer dizer, então será audível, será todo o vivo ouvirá no dia da sua vinda. Então, alguns interpretam que haverá a igreja será tirada da terra secretamente, quer dizer, a igreja dos vivos, que depois da grande tribulação, alguns ficarão e aí não estarão, porque se não estiver pronto, ficarão, e meia tribulação, eles serão salvos, e aí existe uma embolada. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia nos diz que então o Senhor virá com os anjos do céu, com poder e glória, com grande clangor de trombeta. Quer dizer, não tem nada a ver com secreto. Isso faz uma mistura e dá no que dá. Então a Bíblia diz que ele virá nas nuvens do céu, todos os povos da terra se lamentarão sobre ele, e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os quatro escolhidos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade do céu. Então aqui já cai por terra a dizer que o arrebatamento ele será visível, ou que o arrebatamento será secreto. Não é? Então, quando nós pegamos também Apocalipse 1, versículo 7, nós vamos encontrar aqui a Bíblia dizendo que aqui o próprio Jesus, que foi quem enviou o anjo com essa mensagem,
dizendo que, Apocalipse 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens do céu, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém? Ele disse que, eis que vem da nuvem do céu, e todo olho verá. Então, mais uma vez, a Bíblia diz que o arrebatamento, ele será visível e audível. Em Mateus, Jesus disse que ele será audível. Aqui ele diz que será visível. Todo olho verá. Então, podemos pegar aqui Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 4, onde também a Bíblia vai dizer que 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos restarão primeiro. Então, a Bíblia fala de que os vivos não vão adiante dos mortos. Mais uma vez, a Bíblia refuta ou joga por terra a ideia, ou a compreensão, ou a doutrina do arrebatamento da igreja, somente os vivos. Quer dizer, um arrebatamento sem a ressurreição. Então ele diz que aqui, a Bíblia diz que ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso nós os vivos. Agora, quando que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum procederemos os que dormem. Agora, para muitos, quando aqui pega esse texto, vão fazer o quê? Não, mas aqui está falando para Israel, não é para nós, não é para a igreja. Não é para nós hoje, é para Israel. Agora, é preciso fazer algo, mostrar algo para poder nós compreender isso. Porque a Bíblia diz que apesar de que Israel, eles têm grande vantagem em vista a nós, porque deles foram a parte deles a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, deles os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos o Deus bendito para todo sempre. Então há essa diferença, e grande diferença, quer dizer, vantagem. Mas a Bíblia diz que o Israel que vai subir o céu não é propriamente todos os que estão em Israel. Israel que vai subir para o céu, arrebatado do céu, é aquele que crê. É aquele que crê em Jesus Cristo, que pela fé recebe Jesus. Isso, Romanos 9, o versículo 6, relata sobre isso, dizendo, e não penseis que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Ué, mas não são todos descendentes de Abraão? Não mora todos eles lá, descendentes de lá? São Israel na terra. Mas se não se converter, não farão parte do céu. Então, israelita não é propriamente aquele, nem todos os que são de Israel são verdadeiramente israelitas. Mas são Israel, mas aquele que crê em Jesus Cristo, esse faz parte do Israel do céu. Do Israel espiritual, que esse é o Israel que vai subir o céu. Então, ela também diz no 7, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Eles são todos filhos de Abraão, segundo a carne. Mas segundo a fé, nem todos são filhos, porque nem todos creem. Então, filho de Abraão, aqueles que vão ser arrebatados do céu, não é propriamente somente os Israel que são descendentes na carne e passam a ser quando crê, espiritualmente, quando crê. Mas filho de Abraão são todos aqueles que pela fé aceita Jesus Cristo. Ele passa a fazer parte do Israel espiritual de Deus. Esse é o Israel espiritual de Deus. Aquele que é o que é da fé. É o que é da fé. Então, a igreja que será arrebatada do céu, ela não será apenas um grupo. Porque, segundo a Bíblia, não há arrebatamento
sem ressurreição. Então, quando se fala da igreja que será arrebatada do céu, está falando da igreja militante, que é os vivos que estiverem na época, no dia, mas também junto com estes, os mortos em Cristo. A Bíblia que diz isso. Então Paulo declarou dizendo que nós os vivos, ele estava falando dele com o povo que tinham crido. E não eram, e os que creram não era tudo israelita. Não era somente israelita. Mas também contando com aqueles que tivessem, os gentios, que ali creram na mensagem do Evangelho, também que tinham se convertido. Fazia parte desse grupo que ele dizia nós. Ele não pregou apenas para judeu. Ele pregou para judeu, mas muitos, e também para gentio. E muitos se converteram. Se converteram, então eles também faz parte da Israel. O Israel espiritual que vai subir o céu. O que vai subir é aqueles que são espirituais. Aqueles que vivem nas pegadas de Abraão. Então, nós os vivos, então, mas quando ele disse aqui, claro, podemos dizer, não, ele falou para Israel, beleza, tudo bem. Mas só que ele falou porque ele esperava que Jesus voltasse no seu dia, seu tempo. Mas ele não voltou. E essa palavra nós, ela tá no presente. Porque no tempo dele estava no presente para eles, hoje está no presente para nós. Nós que estamos, nós os vivos, nós declaramos por palavra do Senhor que nós os vivos não procederemos os que dormem. Se Jesus não vier até durante a nossa época, serão os próximos, tem que dizer também nós, porque nós quem? Nós os que cremos. Nós os que recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não importa quem, de que nação, de que povo, de que língua ele é. Então, porque ele diz, e quando se trata do arrebatamento secreto, do arrebatamento, como será? Então, como nós estávamos falando, porquanto no 16, 1 Tessalonicenses 4:16, porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus. A trombeta vai tocar. Mais uma vez fala da trombeta. E os mortos em Cristo restarão primeiro. Então os mortos restarão primeiro. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a versão bíblica. Aqui, mais uma vez, fala que primeiro, para o arrebatamento, primeiro vai ressuscitar os mortos em Cristo, depois os vivos serão transformados, serão levados. Como em 1 Coríntios diz, quando fala da glorificação, né? 1 Coríntios 15, ali depois do 51, ali diz que no abrir e fechar de olhos nós seremos todos transformados. Ele é dito. Paulo disse, afirmos, eis que, no 1 Coríntios 15, 51 diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele disse, nem todos morreremos. Mas quando ele disse então, ele esperava no tempo dele, mas eles já morreram. Hoje somos nós que dizemos, porque nós esperamos também que Jesus volte no nosso tempo. Então é nós que dizemos hoje, eis que vos digo um mistério. Mistério, que mistério? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Porque não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, mais uma vez fala da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui está mais uma vez a Bíblia falando que não há arrebatamento sem a ressurreição. Primeiro a ressurreição dos mortos, depois os demais serão transformados, glorificados, e aí sim serão levados ao céu. Então aqui está, porque alguns textos usam para defender a doutrina do arrebatamento secreto, mas ela não tem fundamento, não tem apoio bíblico. Veja o que disse Jesus quando ele falou sobre arrebatamento. E alguns usam esses textos para justificar um arrebatamento secreto. Eu podia pegar Mateus, mas vou pegar aqui Lucas 17, né? A partir do
32. Lembrai-vos da mulher de Ló, e disse, quem quiser preservar sua vida, perdê-la. E quem perdê-la de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro, 2 mulheres estarão juntas, moendo, e uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado, e o outro deixado. Isso foi o que Jesus disse. E aí diz, está vendo aí? A Bíblia diz que um vai ser tomado e o outro deixado. Mas existe uma diferença entre, no tempo do Noé, como aqui também antes foi relatado aqui, a gente sabe que no tempo de Noé foi tomado um e levado os outros. Mas quem foi levado? Tomado foi o Noé. Tomado ou levado foi as águas. Foi os que foram na água do dilúvio. Agora é diferente. Tomado será os que não crê. Levado vai ser os que vão para o céu. Então, tomado será os que não se arrependerem, serão tomados. Não é tirado, tomado. Mas levado será levado, porque dessa vez não vai ficar. No tempo quem ficou foi Ló. Quem ficou foi Noé, foi quem ficou. No tempo de Noé quem ficou foi ele. E foi tomado das águas. E levado pelas águas os que não creram, os incrédulos. Agora, na vinda de Jesus, será tomado pela a vinda dele, surpresa da vinda dele, serão tomados. Mas os que crêem, eles serão levados. Levados para onde? Para os céus, nos ares. Levado, encontra o Senhor nos ares, entre nuvens. Então, aí diz assim, não, aí muitos entendem, tá vendo? Um vai ser levado um e deixado o outro. Os que tiver, aqueles que tiver santificado, quer dizer, prontos, vão ser levados para o céu. Aqueles que não tiver pronto, fica para a tribulação. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Outra coisa, a Bíblia é clara em dizer de que ninguém, o Senhor Jesus, o Senhor Deus disse com o Moisés que ninguém pode ver a sua face e ele continuar vivo. Ninguém pode ver a sua face. A Bíblia nos relata, dizendo em Apocalipse 1, versículo 7, que ele virá nas nuvens do céu e todo olho verá. Então todo olho vai ver a face do Senhor. E a Bíblia diz que ele virá com muito poder e glória, como o próprio Jesus Cristo anunciou em Mateus 24, ali do 29 por diante. Então, o que então acontecerá quando os ímpios? Então, ficará alguém vivo na vinda de Jesus? A Bíblia diz, veja só, Lucas 17, versículo 37, quando terminou Jesus de fazer essas afirmações, um será tomado e deixado o outro, um estará no campo e o outro será tomado, e o outro deixado, duas mulheres estão moendo, uma será tomada, outra deixada a outra. No 37, aqui de Lucas, disse, perguntaram ele, então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Quer dizer, onde é que acontecerá isso, que um será deixado, um tomado, outro deixado? Um deixado. O deixado é o que fica, dessa vez, é o que fica morto. No tempo de Noé, levado, deixado, foi Noé, porque foi preservado. Levado foi os que foram na enchente. Agora, levado vai ser os que vão subir o céu. Deixado vai ser quem? Os que ficam aqui na terra. Então, ele disse, aonde estiveres o corpo, aí se juntarão também os abutres. Por quê? Porque na vinda do Senhor não ficará de pé quem não estiver santificado. O pecador vai ver, os pecadores vivos naquele dia, eles verão a face do Senhor. Só que a Bíblia diz, em Hebreus 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Quer dizer, ninguém ficará de pé. A Bíblia nos afirma em Apocalipse 6, ali, do 12 ao 14, ao 17, na verdade, porque diz que naqueles dias os reis, o Apocalipse 6, no versículo a partir do 15, diz, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos,
e todos os escravos livres e se esconderam nas cavernas dos penhascos e dos montes, e disseram aos montes e os rochedos, caia sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da sua ira, da ira deles, e quem é que pode suster-se, ou quem pode ficar de pé? Quem pode permanecer de pé? Ele sabe. Então aqui está dizendo que a vinda de Jesus, ninguém fica vivo. No dia do arrebatamento, vivos serão levados, os vivos, os santos serão levados, porque serão glorificados e levados. Porque nem mesmo os santos, se antes no abrir e fechar de olhos não fosse transformado, não suportaria a presença do Senhor. Por quê? Porque por causa da natureza pecaminosa. A, a, porque antes necessitam ser transformados, para quer dizer, tirar da natureza pecaminosa a presença do pecado, para que possa suportar a presença do Senhor. Senão nem o santo ficará de pé. Ninguém sem ser glorificado pode olhar para a face de Deus e continuar vivo, mesmo sendo ele justificado e santo. Então, na vinda do Senhor, a Bíblia diz que ele virá em muito poder e glória, e todo olho verá. E quem é que vai ficar de pé? Aqueles que tiverem santificado, porque vão ser glorificados. Não abrir e piscar de olho, fechar de olho, será glorificado. Os glorificados já não morrem mais. Pode estar na presença do Senhor. Mas aqueles que não for glorificados, o que vai fazer? Serão mortos. Então, no arrebatamento que a Bíblia nos ensina, ali vai subir os vivos. Vai ficar vivo os santos. Os que não tiver santificado, eles morrerão com a presença do Senhor. Com a manifestação da vinda do Senhor. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, quando nós pegamos aqui o 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aqui a partir do versículo 9, a Bíblia vai dizer, 8, né? Falando sobre o iníquo, o homem da perdição, ele diz: então será de fato revelado o iníquo, quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Quem é o iníquo? Primariamente está falando do anticristo, do anticristo, das duas bestas. Aqui está falando do anticristo, do falso profeta. Será revelado. Um dia estarei falando sobre isso. E que ele matará com o sopro da sua boca, que ele vai sentenciar esses dois e lançar no lago de fogo no dia que ele vier. E o resto morrerão, será destruído com a manifestação da sua vinda, com a manifestação da glória do Senhor. Então, quem não tiver santificado no dia do arrebatamento da igreja, pois é, ele não ficará de pé. Agora, temos que aqui ressaltar que a igreja que vai subir o céu não é apenas um grupo. Quando nós tratamos da igreja que vai subir o céu, do arrebatamento, não está tratando apenas dos vivos na época, ou uma parte dos vivos, porque, como assim alguns dizem, vai ser levado ao céu, a igreja que vai ser arrebatada são os mortos em Cristo e os vivos em Cristo, desde o Abel até o último que tiver no pó da terra e os que tiver vivo até a vinda do Senhor. Os eleitos santificados, justificados, os que receberam a Cristo, aqueles que buscaram a santificação, são estes os que vão subir o céu. Então a igreja não vai ser levada em parte. Uma parte vai, a outra fica passar por a grande tribulação. Os mortos não ressuscitam, não. Isso é uma ideia, isso é uma linha de raciocínio, de pensamento que vai contra o fundamento bíblico. Então não existe na Bíblia fundamento para um arrebatamento secreto. Não existe na Bíblia afirmação para um arrebatamento antes da grande tribulação. A Bíblia diz que ele guardará em meia tribulação, como o Apocalipse 1, verso 10, diz que eu te guardarei como guardaste a palavra da minha perseverança. Eu também te guardarei do dia da provação, que
que virá sobre toda a terra para experimentar os que habitam a terra. Mas quando acabou de dizer essas palavras, ele disse, eis que venho sem demora. Ele falou da tribulação e depois, quando terminou de falar da tribulação, diz, eis que venho sem demora. Dizendo, não se preocupe. Vocês vão estar. Quer dizer, vai vir tribulação sobre a terra e vocês vão estar por aí. Então vocês vão estar no meio dela. Não se preocupe. Porque logo, eu venho sem demora. De começar a tribulação, sem demora, logo breve eu aparecerei. Jesus dizendo. E ele disse mais ainda. Guardais o que tem. Quer dizer, guarda a tua perseverança, guarda a tua fé, a tua fidelidade até o fim, e mesmo em meio à tribulação. Então, quando pega o Apocalipse 10, 3, 10, isolado, só o versículo 10, aí tem essa ideia. Não, mas ele disse que vai guardar. Sim, mas guardar como? A Bíblia diz que eu te guardarei. Mas quando ele caminha dizia, ele disse, venha sem demora, conserva o que tendes. Conserva o quê? A fidelidade, a fé, a perseverança. Para que ninguém tome a tua coroa. Então está aqui, ele terminou, falou da tribulação e afirmou, aqui afirma, dizendo, venha sem demora, conserva o que tem, conserva a fé, a fidelidade, a perseverança, para que ninguém tome a tua coroa. Então, por quê? Porque a tribulação, a meia tribulação vai existir o que mesmo? Decreto de marca da besta, que vai ser implantada. Os santos serão proibidos de comprar e vender, os que não receber a marca da besta. E depois vai vir uma sentença de morte, como a Bíblia diz, que Apocalipse, se não me engano, Apocalipse 20, que fala que haverá uma sentença de morte para aqueles que não receberem a marca da besta, que diz que fará morrer todo. Deixa eu ver, pode ser, eu falei 20, mas eu vou até pegar porque pode ser aqui o 13, né? Porque eu não estou com o texto aqui. Porque a Bíblia diz que fará morrer tanto quanto. Isso mesmo, Apocalipse 13. E foi dado fogo. Apocalipse 13, versículo 15 diz: ele foi dado comunicar fogo à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quanto não adorasse a imagem da besta. Então, aqueles que não adorar, que não receber a imagem da besta, não adorar a besta, serão haverá uma sentença de morte pesando sobre a cabeça destes. Mas Deus os socorrerá. Então, se haverá uma sentença de morte para quem não recebe a marca da besta, então por que a igreja será tirada antes, se os vivos serão marcados por a marca da besta, os que não creem? E também os vivos serão marcados pelo selo de Deus. Entre os vivos daquele dia estará dois grupos, selados com o Espírito de Deus, o selo de Deus, e o selado com a marca da besta. E os que não receber a marca da besta, porque não vão ser selados com o selo de Deus vivo, eles serão perseguidos, e a Bíblia diz que vai haver uma sentença de morte sobre a cabeça destes. Tribulação, não poder comprar, não poder vender, e ainda por cima, uma sentença de morte. E como é que a igreja não vai passar? Quem são esses se não é a igreja? Quem são esses se não são os vivos que vão ser... Quem são esses que não são os vivos que vão passar pela grande tribulação? A Bíblia nos afirma dizendo, em Apocalipse 5, de que João ele relatou no Apocalipse dizendo de que ele viu uma grande multidão. Apocalipse... deixa eu ver aqui. Na verdade, Apocalipse 7. É isso mesmo, Apocalipse 7. Ele disse, depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e língua, de pé diante do trono do Cordeiro, vestidos em vestiduras brancas e com palmas na mão. Mas quando nós descemos aqui para o versículo 14 do capítulo 7 de Apocalipse, nós vamos dizer aqui 13. No 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondeu-lhe, meu Senhor, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse, são estes que vêm
da grande tribulação, lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, quem são essa multidão que ninguém pode contar? É os salvos que passarão pela tribulação. Então, a igreja não serve para a matéria da tribulação, porque a igreja do arrebatamento não é apenas um grupo, os vivos. Não, são os mortos em Cristo e os vivos em Cristo, que naquele dia estiver de pé. É isso mesmo, os vivos. Essa é a igreja do arrebatamento. Então, medite nisso. Fique com aquilo que diz a Bíblia. Não caia em teoria ou em filosofia de alguém que é uma interpretação que durante aí quase 2000 anos nem Cristo ensinou, nem os apóstolos ensinaram, nem os demais santos que vieram depois de Cristo e os apóstolos ensinaram. E somente há 100 e poucos anos aparece alguém inventando essa doutrina e as pessoas tomam como verdadeira, sendo que discordam, contrariam o que a Bíblia diz. Então nós temos que ficar com a Bíblia, e não com o que diz os homens, mas com aquilo que diz o Senhor. Amém? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para que você seja notificado sempre que tiver um vídeo. Amém? Que Deus abençoe e que a paz seja contigo, hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém.